Jesus encontra com uma mulher samaritana. Eita, lá vai ele. E ele diz, na palavra de Deus, diz que ele tinha que passar por Samaria. E o que conta na história é que os rabinos, eles não pisavam na terra de Samaria, porque é como se aquela terra, aquele povo era imundo para eles, porque eles tinham se contaminado com outras nações. Então eles não queriam nem passar por Samaria, dava a volta pelo outro lado do Jordão, para chegar onde eles queriam chegar do outro lado. Mas sabe o que Jesus faz? Vocês acham que Jesus dá a volta? Vocês acham que Jesus tem medo de alguma imundície? Vocês acham que Jesus tem medo do seu passado? Que ele tem medo da sua história? Que ele tem medo da tradição? A Bíblia diz que Jesus passou por Samaria porque ele tinha um encontro marcado ali. E Jesus faz alguma coisa para realmente deixar enlouquecido os religiosos. Ele conversa com uma mulher samaritana e divorciada. Ela era triplamente amaldiçoada, triplamente imunda. Primeira coisa, ele não podia conversar com mulheres, e ele está ali conversando com uma mulher. Ela era divorciada, e ele estava ali conversando com ela. Ela era samaritana, e ele estava ali conversando com ela. E exatamente por isso que ela, mas espera aí, você é judeu, como que você está conversando comigo? Mas Jesus não para por aí, Jesus começa a puxar dela a história dela. Ele sabia da história dela, mas ele tinha ido ali para se encontrar com aquela mulher. Ele saiu de onde ele estava e foi até o poço de Jacó, se encontrar com uma mulher que já havia sido casada 5 vezes e que o 6º ainda não era marido dela. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. A mulher naquela época não tinha o direito de pedir o divórcio. Aquela mulher foi abandonada por 5 vezes. Porque era assim, se não cozinhasse bem, o marido dizia: divórcio, divórcio, divórcio. 3 vezes mandava ela de volta para casa. Ah, não gostei do jeito dela, assim, assim, assim. Mandava ela de volta para casa. Aquela mulher tinha sido rejeitada durante 5 vezes. Você imagina isso? A Bíblia diz que ela ia num horário buscar água, onde não haviam outras mulheres. E eu tenho a impressão que ela colocava o jarro daqui, ó, para se esconder, para que não fosse identificada, porque a cidade era desse tamanho, gente. Mas Jesus está ali conversando com aquela mulher, não importando, mas dizendo para ela o seguinte: você tem buscado na fonte errada. Você tem buscado a tua satisfação na fonte errada. Mas eu venho nesse poço de Jacó dizer para você que eu sou o 7º homem, o perfeito, o que vem te desposar e fazer com você uma aliança eterna que nunca será quebrada. Eu sou o perfeito. Eu sou o noivo que você tem esperado. Eu sou o único que pode preencher o teu vazio e te dar uma aliança que você pode confiar nela. E te dizer que você nunca vai ser abandonada. Te dar um nome, te dar uma identidade, te dar o meu amor, a minha aceitação, e te encher de uma vida que você nunca teve. E aquilo é tão tremendo, aquela mulher começa a entender aquilo, e Jesus vai entrando dentro dessas partes doídas na vida daquela mulher. E aquela mulher simplesmente entende, porque aquela água que Jesus estava oferecendo para ela começa a jorrar para dentro dela. E ela começa a entender, e aquilo começa a crescer dentro dela. E Jesus faz algo ainda extraordinário, ele começa a conversar com ela, coisas espirituais. Porque ela pergunta para ele: onde eu devo adorar? E ele diz: agora não importa mais. Você precisa aprender agora a me adorar em espírito e em verdade. E começa a compartilhar com ela uma nova visão, a visão que Deus tinha para elas. E os discípulos chegam e veem Jesus conversando com aquela mulher. E entre eles...
Não falam nada. Mas é tremendo porque aquela mulher deixa o cântaro dela aos pés de Jesus. Deixa a dor dela, deixa os pesos todos de toda a culpa, de toda a vergonha, de toda a rejeição, de todo o medo, de toda a angústia. Ela deixa aos pés de Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, e ela corre a anunciar que ela tinha encontrado. Que ela tinha encontrado o Messias dela. Mas sabe o que acontece? Ela sai correndo, ela foi a primeira a ser enviada. Ela foi a primeira que foi enviada a pregar aos gentios. Você consegue entender isso? Sabe por quê? Porque Jesus acreditou na voz delas. Na voz dela. Porque tem outro detalhe. Uma voz, a fala, o testemunho de uma mulher naquela época não valia absolutamente nada. Se tivesse uma disputa, tivesse num tribunal, e uma mulher e ela tivesse sido testemunha de alguma coisa, o testemunho dela não valia absolutamente nada, porque ela não era contada. Vocês estão entendendo o que Jesus está fazendo? Jesus está começando a dar voz e dizer: filhas, eu confio na sua palavra. Filhas, eu confio no seu testemunho. Filhas, eu confio no evangelho, na sua mão e na sua boca. O que Jesus estava começando a trazer era isso. E aquela mulher corre, e quando ela volta com outros e outros e outros que passam a crer no Senhor por causa do testemunho dela. E eu quero dizer para você que Deus acredita na sua voz. Que Deus acredita na sua pregação. Que Deus acredita no seu chamado. Amém? E essa mesma fonte de aceitação, essa mesma fonte que aquela mulher bebeu e que fez com que ela saísse correndo a anunciar quem era Jesus, essa mesma fonte está aqui essa noite para dizer: filha, você tem uma voz que não pode ser calada. Eu confio na sua voz. Eu confio nos teus sonhos. Eu estou gerando no teu espírito projetos, visões. Eu creio na tua voz. Vai. Filhas de Abraão, filhas da promessa de Deus, filhas herdeiras de Deus. Mas Jesus não para aí. Ele vai àquela fonte, desposar, trazer para ela identidade, como eu falei, um nome, uma herança, e dar a ela um chamado. Deus tem um chamado para vocês. Nem todas vão estar pregando aqui, mas Deus deu uma voz para você pregar onde quer que você vá. Mas eu quero dizer para vocês que muitas de vocês têm ansiado por estar aqui. Então se preparem, porque Deus confia na voz de vocês. Deus confia no chamado de vocês, na capacidade de vocês. Amém? Aleluia. Eu creio que Deus está levantando um exército, queridas, de mulheres. A gente viaja muito, nós temos visto como Deus tem arregimentado as suas guerreiras, as suas valentes. A palavra de Deus, quando lá no Gênesis o Senhor disse que daria uma ajudadora, que lhe fosse idônea, que fosse perfeita. A palavra no original quer dizer, a palavra no original no aramaico é Ezer. E você sabe o que Ezer quer dizer? Ezer é um termo militar que caracteriza aqueles que são fortes guerreiros. Quantas Ezers do Senhor nós temos aqui essa noite, amém? O que Deus estava dando para Adão, ela disse: olha, eu estou te dando alguém que é perfeita para você. E que ela será uma forte guerreira com você, para construir tudo o que eu estou deixando para vocês. Toda essa herança, amém? Jesus cumpriu todos os ritos da tradição judaica, amém? Ele foi circuncidado, ele se apresentou na sinagoga. Depois ele foi batizado por João, que era algo novo. E ele foi cumprido cada um dos rituais, certo? Mas uma coisa ficou um buraco nesse caminho. Porque Jesus a Bíblia diz que ele é o nosso quê? Sumo sacerdote, amém? E nós sabemos, pela tradição,
pela tradição de toda a maneira como os sacerdotes eram formados, que todo sacerdote era ungido, amém? Que sobre a cabeça daquele que faria o papel de sacerdote, queria exercer a função sacerdotal, era derramado um óleo precioso que escorria pela barba como as barbas de Arão. Todos os sacerdotes foram ungidos, amém? Jesus, até morrer na cruz, depois que ele morre na cruz, ele entra num novo papel dentro do chamado dele. A partir da morte da cruz de Jesus, ele se faz sacerdote. A Bíblia diz que ele vai ao inferno, que ele paga pelos nossos pecados, que ele vai ao inferno, resgata as chaves e vai apresentar diante de Deus o penoso trabalho dele. Amém? E quando ele vai diante de Deus como sumo sacerdote perfeito, apresentando diante de Deus o sacrifício. Sabe o que aconteceu em Betânia? Vocês não têm ideia do que aconteceu em Betânia? Jesus foi ungido por uma mulher ao ministério sacerdotal. Vocês não entenderam? Jesus foi ungido por uma mulher ao ministério sacerdotal. Ela não tinha conhecimento do que ela estava falando. Na cabeça ela não tinha nem ideia. Ninguém ali seria digno bastante de fazer isso. Mas sabe o que Deus fez? Ele falou assim: vem cá. E o mais interessante é que aquela mulher não tinha nome. Foi alguém que não tinha nome. Alguns dizem que era Maria aqui, mas ninguém tem certeza.